gente, muito boa noite, a paz do Senhor. Como é que você está nessa terça-feira abençoada, maravilhosa? Que alegria estar aqui. É muito bom estar aqui toda semana nessa live Mulheres Posicionadas, onde nós temos a oportunidade de falar sobre o reino de Deus, sobre posicionamento, sobre família, sobre intimidade com Deus, sobre tantos assuntos, né, maravilhosos e tão fortes para a nossa vida. Peraí que esse negócio tá caindo aqui, gente. Glória a Deus. Aí, acho que agora vai. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom ter você aqui. Vai chamando já as amigas, vai convidando todo mundo para estar conosco nesse momento, nessa live. Hoje eu vou estar com uma mulher de Deus aqui abençoada, que é a Ângela Rosa. É uma mulher que tem testemunho, tem conteúdo, né? Uma mulher que tem a presença de Deus e eu tenho certeza que vai ser edificante. Estou aqui compartilhando já com as minhas amigas queridas aqui do meu Instagram, já chamando todo mundo. E que honra ter você aqui. Você que já entrou, você que está entrando. O Senhor, Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos, né? São tremendos para a nossa vida. Então, a gente precisa confiar, nós precisamos acreditar, nós precisamos colocar todos os nossos projetos, nossos sonhos, tudo aquilo que está no nosso coração perante o nosso Deus. E Ele, né, vai cumprir todas as coisas, Ele vai fazer a vontade soberana na nossa vida, em nós, através de nós, porque o Senhor é fiel. E eu quero dizer para você que é muito bom estar na presença, é muito bom servir ao Senhor. A gente vê tanta gente na Bíblia, homens e mulheres. Aqui nós falamos com mulheres, mulheres posicionadas, mas nós vemos tantos exemplos na Bíblia de mulheres e homens que se posicionaram, que tomaram um rumo, sabe? Uma direção que veio do céu e tiveram tanto sucesso, tanto na sua vida espiritual, como na sua vida familiar, como na sua vida rumo aí à sociedade, né? Pessoas que tiveram grandes testemunhos. Eu podia trazer uma lista enorme assim de exemplos, desde lá do Antigo Testamento, né? A gente tem Raabe, a gente tem Ana, mulheres de Deus, mulheres que a gente tem Ruth, tem Esther, Débora, mulheres que se posicionaram, mulheres que se colocaram na brecha, mulheres que oraram, que buscaram a Deus, que entenderam o propósito que Deus tinha na vida delas e elas tiveram sucesso. Então, hoje é a mesma coisa. Temos no Novo Testamento também muitos exemplos de mulheres, né, que romperam barreiras, romperam circunstâncias, romperam tantas coisas para estar diante daquele que por nós tudo executa, para que Ele pudesse fazer algo pela nossa vida. Eu já vou convidar aqui a Ângela, né, que vai estar conosco hoje, e você fica aí até o final. Peraí, deixa eu convidar ela aqui. Da Ângela também, o Senhor tem uma palavra para o seu coração, né? O Senhor tem coisas grandes para falar conosco. Deus sempre tem, Deus sempre quer falar, o Senhor sempre quer se revelar. Então, a gente vê quando há oração, quando há posicionamento, quando há intimidade, comunhão, quando há foco, perseverança, a gente vê que Deus trabalha de forma extraordinária, né? E Ele faz coisas que aos homens seria impossível. Mas quando o Senhor entra, Ele dá um rumo para a nossa história. Ele faz algo que só Ele poderia fazer. Amém, amadas? Que Deus abençoe, que a gente possa ter uma live aqui incrível, que o Senhor possa falar conosco de maneira extraordinária. Eu estou convidando ela aqui, esperando ela entrar. Mas você que já está aí conosco, já vai dando um oizinho aí. Louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe cada um que já está entrando aqui. Enquanto ela não entra, a gente vai falando aqui. Então, a gente tem na Bíblia o exemplo, né? Um exemplo que eu queria trazer para você. Já te convidei, Ângela. Tem que só aceitar aí agora. Glória a Deus. Um exemplo que a gente pode trazer aqui para a nossa live hoje é
o exemplo de Ana, né? Ana, ela precisava de um filho. O que que ela fez? Ela se posicionou. Ela não ficou, ah, a Penina tá me perseguindo, Penina tá me. Existia um homem chamado Eucana e ele tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. A Bíblia fala que a Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha filhos. Deus tinha cerrado a madre. Tem coisas que acontecem na nossa vida que o Senhor permite, tá bom? Tem coisas que vêm para glorificar o nome do Senhor. Machuca às vezes, fere, faz a gente esperar, mas é um trabalhar de Deus para a gente aprender a confiar, para a gente aprender a andar na presença, para a gente buscar a face do Senhor, para a gente se posicionar como alguém que precisa, né, desesperadamente das bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. Então a gente vê que Ana, ela um dia, depois de muita perseguição, depois de muita é, Penina, eu tô falando com vocês e tentando convidar ela. Manda o convite para mim, então, Ângela. Você tá aí falando ao vivo, né? Ao vivo é assim, viu, gente? Eu falo com ela aqui, ela disse que não tá conseguindo participar. Convida aí, então, que eu aceito aqui. Enquanto isso, eu vou falando para vocês. Então, Ana, ela não titubeou. Primeiro, ela ficou ouvindo de Penina por muito tempo. Ela ficava: olha, eu tenho filho e você não tem. Eu sou amada e você não é. E sabe lá o que essa mulher não ouvia, né, gente? Quantas coisas acontecem na nossa vida quando as coisas não estão acontecendo como a gente sonhou, como as pessoas que estão ao nosso redor esperam. O que a gente ouve? Zombarias, críticas, julgamentos. Ah, porque você não está fazendo as coisas certas. Ah, porque o senhor se esqueceu de você, porque o Senhor não está na sua vida, porque, enfim, são tantas coisas. Mas, irmãs, vocês que estão aí, homens, mulheres, que estão aqui assistindo, quando Deus quer fazer também, ninguém pode impedir. Um dia a Ana resolveu orar, resolveu buscar, resolveu, sabe, se prostrar, resolveu chorar aos pés do Senhor e Deus fez. Ela orou, ela se derramou, ela ainda enfrentou o julgamento do sacerdote, mas peraí, rapidinho, gente, que ela não tá conseguindo entrar. Ô, Ângela, tenta entrar pelo celular, então. De repente, pelo celular você consegue. Ela enfrentou até julgamento do sacerdote ali, né? Que falou: ó, você tá embriagada, uma hora dessa da manhã, do dia. E ela falou: não, eu tô derramando minha alma perante o Senhor. Ela não bateu boca, ela não discutiu, sabe? Porque quando você tá focado, por isso que é importante o foco, o posicionamento, olhar para. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro não vem dos homens. Olha, você que está assistindo já nesse início de live, coloca uma coisa na sua cabeça: o seu socorro, aquilo que você precisa não vem dos homens. Deus até vai usar os homens para nos abençoar, mas ele não vem dos homens o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Ana ora, Ana chora perante a presença do Senhor, né? Derrama a alma e o Senhor escuta a oração daquela mulher. Aquele posicionamento de busca, sabe, de se derramar, de se humilhar, de não querer nem saber quem estava do lado e se posicionar nesse lugar de oração, de intimidade, de busca, sabe? Ela teve resposta. Então, todas as vezes que você precisar desesperadamente, o Senhor, ele sempre está com os ouvidos abertos para te ouvir. Só você se posicionar, se derramar na presença dele. Amada, te convidei aqui pelo celular, ó. Só você aceitar aí. A Ângela não está conseguindo entrar, gente. Me ajuda. É só você. Ó, eu convidei, você tem que aceitar aí. Para a gente poder conseguir aqui. Não está conseguindo participar. Alguém pode ajudar aí? Aê, glória a Deus. Agora deu certo. Só não tô te vendo. Peraí. Mas já deu certo, tá vendo? Deus é bom. Ô, glória, aê, tá vendo? Ah, Eita, agora Glória. Deus não é Deus de confusão, ó. Deu certo. Louvado seja Deus. Sim, tentei pelo computador, não foi. Aí tentei pelo celular, mas agora, em nome de Jesus, foi. Já foi, já é. Que, que honra ter Sim. você aqui, alegria grande, viu? Um prazer te receber aqui nessa live. Tenho certeza que vai ser lindo, que o Senhor vai te usar para esse povo aí que está entrando. A live fica gravada, então pessoas que não entrarem agora vão assistir depois. O importante é que eu tenho certeza
que vidas serão edificadas, né? Que quando a gente está reunido, em nome do Senhor, sempre Deus faz alguma coisa. Eu creio nisso. É Amém? verdade, é verdade. Glória a Deus. Eu creio também, pastora. Primeiro, Amém. eu quero agradecer o convite, né, de poder estar aqui com a senhora nessa oportunidade. Você. Vai, tô brincando. Vai, pode falar. De poder falar de Jesus, né, falar o que ele tem feito, né, para mim é uma honra estar aqui. Que bênção. Olha, antes de você começar, a gente vai só orar. E aí eu já vou deixar você falar aí à vontade, deixa Deus te usar. Vamos só orar, porque tem pessoas entrando e eu creio que o Senhor tem específico, né? Para Amém. falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, exaltamos ao Senhor por essa oportunidade, por essa porta aberta que é a rede social, por nós podermos hoje compartilhar, Senhor, da tua palavra, do testemunho, podemos alcançar vidas, muitas vidas através, meu Senhor, desse meio que o Senhor nos permite estar. Abençoa, meu Pai, essa live, que o Senhor possa falar conosco, falar através de nós, Pai, que vidas possam ser alcançadas, fortalecidas, edificadas, curadas, transformadas, Senhor, para a glória do teu nome. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer aquilo que te apraz. Toma tua serva que vai estar ali ministrando aí, Senhor, falando. Abençoa ela, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Que ela seja sua ferramenta hoje, poderosamente, mais uma vez, Deus. E que o seu nome seja glorificado. Abençoa a saúde, a família, o ministério, todas as áreas da sua filha, Senhor. E todos aqueles que estão conosco vão entrar mais tarde. Que tu possas também alcançar, abençoar, guardar, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos esse momento nas suas mãos e deixamos, Senhor, o teu Espírito governar. Fica à vontade, Senhor. Esse lugar é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Amém, pastora. Então, vamos lá. O Senhor colocou uma palavra no meu coração aqui, que tá... Antes de eu falar a palavra, eu quero falar uma coisa. Eu quero contar uma história de uma irmã que ela é aqui da nossa, era de uma das nossas congregações. E essa história, ela simplesmente começa com uma mulher gestante, um pedreiro, um fusca amarelo e um cestinho, né? E essa irmã, ela tinha um sonho muito grande, assim, de ter uma filha, porque ela já tinha tido vários meninos, né? E vários abortos também espontâneos, né, de homens. E o sonho dela era ter uma menina. E ela simplesmente começou a orar no varal. E ela falou, Senhor, tem tanto short, tanta calça. Eu quero tanto ter um vestidinho nesse varal. Só que aí o tempo foi passando, ela engravidou de novo do último filho. E aí, um belo dia, ela faltava uma semana para ela ganhar, né, o seu filho. Aí a irmã dela bateu palma na casa dela e falou assim, ô Lourdes, a Maria tá dando uma menina lá no hospital. Aí ela falou assim, nossa, mas agora eu não posso pegar, falta uma semana para mim ganhar meu bebê. Como que eu vou pegar uma menina? Aí esse rapaz, que era o pedreiro, o esposo dela, né, Abdias, ele falou para ela assim, não, Lourdes, vamos pegar assim a menina, porque o bago de feijão que o menino comer, a gente reparte no meio, os dois comem, e não vai faltar nada para ela. E aí foi assim, num ato de coragem, porque isso há muitos anos atrás, isso era muito difícil, né, as condições financeiras, mas mesmo assim eles decidiram pegar essa menina com 3 dias no hospital, né, e essa menina sou eu aqui, né, eu sou filha adotiva. Olha. Então, eu vim para essa família, né, uma família que não tinha condições, assim, financeiras, mas com muito carinho, né, eles me pegaram ali e me criaram, né, e eu conto isso para a glória de Deus, que isso tudo vai fazer muito sentido quando eu concluir essa mensagem, amém? Glória a Deus. Então agora eu quero partir para a palavra que fala em 2 Reis, no capítulo 5, nós vamos falar de um texto muito conhecido, que é sobre Naamã, né? Naamã, quando ele foi curado de sua lepra. Então eu vou ler só alguns versículos, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito.
porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel que levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Um pouquinho mais. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Oh, glória. Então, aqui a gente está falando nessa live sobre mulheres posicionadas, né? E a palavra de Deus aqui que eu acabei de ler, ela menciona sobre 2 mulheres. A primeira, que era a esposa do próprio Naamã, que era esse comandante, e a segunda era essa menina que, de escrava, né? Ela tinha algo muito poderoso dentro dela, porque ela sabia o Deus que servia. Então, quando ela viu o seu senhor passando por aquela situação, ela falou assim: quer saber, eu vou logo falar para ele que tem solução para o caso dele. E foi aonde ela comenta que existia na terra dela alguém que poderia ajudá-lo. Mas nessa passagem, eu não vou falar das mulheres. Vontade. Eu não vou falar das mulheres. Eu vou falar de quem? Eu vou falar desse homem, desse Naamã. Porque eu aprendi muitas lições com ele. Naamã, ele era alguém que ele era um homem de frente. Então a batalha estava lá rolando, ele era o cara que está na frente. Mas ele já tinha vencido muitas guerras, mas eu acho interessante quando a palavra diz assim: porém, todavia, entretanto, tem ali uma vírgula. Ele era o quê? Leproso. E a doença dele estava escondida onde? Debaixo da armadura. Então, quando eu caio dentro dessa história assim, pastora, eu fico imaginando aquele homem chegando das suas batalhas, tirando aquele capacete, começando a tirar a armadura, e na pele dele tinha lepra. Né? As pessoas que estavam ali com ele, eu fiquei imaginando como deve ser difícil você ser liderado por alguém que é leproso. Né? A pessoa, a lepra, ela, né, deve ter, acredito, um mau cheiro, porque é direto na pele. Né? E ele estava ali comandando todo um exército, mas ele estava doente. Né? Eu até anotei alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa live, de como é difícil você receber ordens de pessoas que são leprosas. Meu Deus. Leprosas. Sim, então essas pessoas em geral, né, a Bíblia tem vários exemplos de pessoas leprosas e assim, Jesus não ia tocar na lepra da pessoa, ele só dava uma ordem e a lepra saía. Né? Elas deveriam estar em isolamento, mas esse camarada não. Além de ele estar doente, ele estava o quê? Conduzindo toda uma batalha. E aí foi trabalhado nele vários sentimentos, né? Do tipo, deixar meu orgulho de lado, porque naquela época as mulheres não tinham voz. Imagina ele ainda sendo um general, né? Ele teve que parar e ouvir a sua esposa, que também teve que parar e ouvir o quê? Uma escrava, né? Então, além de tudo isso, a gente pode ver o quê? Que quando ele foi lá e obedeceu, né? Porque ele ainda tenta argumentar no versículo 12, ele fala assim: nossa, mas não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que os das águas de Israel? Eu não posso ir lá me lavar neles e ficar limpo? E a Bíblia diz que ele voltou-se e ele foi indignado. Ele foi indignado. Mas aí teve o quê? Os próprios soldados que trabalhavam com ele falaram assim: nossa, então, ô general, mas se ela falou que tem uma solução para você lá, o que custa, né? Você tentar, vai lá, mergulha no rio 7 vezes, né? Então ele teve que o quê? Além de tudo, parar de argumentar e agir. Então ele teve que fazer o quê?
ser persistente, né? Porque ele tinha que mergulhar quantas vezes? 7. Imagina ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Nossa, eu não vi nada acontecendo. Mas na 7ª vez, o que aconteceu? A Bíblia relata que quando ele levantou-se, a pele dele era como uma pele de um bebê. Glória a Deus. Então ele foi curado. E aí eu peguei algumas, eu anotei aqui, viu, pastora, para não me perder. Mas algumas aplicações pessoais que eu aprendi com essa história, né? Que Deus, apenas Deus sabe quem nós somos. Né? Eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas eu sinto, assim, as coisas que Deus fez na minha vida é justamente para compartilhar, principalmente essa história. Porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe, se você que está me ouvindo tem um ministério, você prega na igreja, você canta, você está no altar, olha, é só Deus que sabe como que você sobe ali. É só Deus que sabe se você está bem, se você não está, se você está passando alguma dificuldade na sua casa, se você está passando alguma dificuldade no seu trabalho, é só Deus que te conhece. E o que nós, como ministros do Evangelho, ministros da Palavra, temos escondido debaixo das nossas armaduras? Às vezes a gente guerreia, né? Vence uma luta, vence outra. Tem as dificuldades, às vezes, na família, com os filhos, no trabalho e tantas coisas que nós fazemos ao mesmo tempo. Às vezes, nós, principalmente mulheres, nos sentimos como um polvo. A gente quer segurar vários pires ao mesmo tempo. Você tem que ter os tentáculos, né? Tem que ter 8 para você segurar tudo ao mesmo tempo. Mas só Deus sabe, às vezes, quando você acaba o seu dia, que você deita a cabeça no travesseiro e fala, meu Deus, passei isso, Senhor. Se não é Deus realmente para nos cuidar, nos limpar, nos blindar nas guerras que enfrentamos, a gente vai acabar sendo um Naamã, cheio de lepra. Né? Algumas feridas a gente não compartilha, né? Eu coloquei, feridas que não são compartilhadas, para alcançarmos a cura, vai exigir de nós o quê? Humildade, que foi o que aconteceu com esse rapaz. Às vezes a gente vai precisar o quê? Abrir a boca e falar. Mas sim, com pessoas idôneas, não a pessoa que você vai contar e a pessoa vai virar no ventilador, vai colocar no Instagram, olha, a irmã fulana de tal tá assim, assim, assim. Não é esse o objetivo, mas é realmente você pedir ao Senhor direção para que Deus prepare pessoas certas para que você possa compartilhar as suas dores, para que elas possam ser o quê? Saradas. Né? Então, passar pelo processo. Outra coisa que eu vi aqui, a renúncia, né? Ele teve que renunciar os melhores rios de onde ele estava para ir lá em Israel e fazer o que o profeta tinha falado que era para fazer. Então, para a gente ter cura, pastor, a gente também vai ter que renunciar a algumas coisas. Nem tudo é do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Mas é isso que o Senhor nos diz, que a gente vai precisar de algumas renúncias, né? E aí outro ponto que eu anotei, né? A gente como, vamos dizer assim, o time de frente, né? As pessoas que estão ali servindo na casa de Deus, vai acontecer o quê? Vai precisar de passar por alguns processos de podas. Ai, a poda dói. Os processos da poda dói. Verdade, hein? Pastora, ser podado dói, né? Mas Deus tem um propósito de nos manter o quê? Humildes. Né? Reconhecer que não é na força do nosso braço, como a palavra diz, né? Nada é na força do nosso braço, mas é do jeito que o Senhor quer, no tempo dele. E para isso a gente precisa ser também o quê? Obediente. Imagina se esse homem falasse, eu não vou é nada. Eu vou lá mergulhar naquele rio? Vou nada. Ele teria ficado com a lepra. Ele teria morrido dessa doença. Mas não. Deus tinha o quê? Um plano para ele, né? Um plano de vitória. Então, assim, eu nem sei, pastor, até que hora que a gente pode ir. Mas agora... Pode ir 1 hora aqui. Vai até 9h30. Fica à vontade. Amém. Amém. Então, vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha história e vou contar o porquê que eu acredito que esse personagem, eu me identifico muito com ele, tá? Bom, eu, como eu disse, sou filha adotiva, né? A minha mãe me adotou, me pegou na Santa Casa. Então, assim, antes de eu me apresentar um pouco mais, eu sou casada, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Letícia, que ela tem 15 anos, é uma mocinha já. E eu tenho o Matias, que tem 7 anos.
Então, assim, eu também, além de ser esposa, ser mãe, eu também sou profissional. Eu trabalho numa multinacional já há 25 anos. Eu sou formada em ADM e eu tenho MBA em gestão industrial. Então, assim, a gente consegue equilibrar todas essas coisas. Mas, olhando para isso, por isso que a senhora pediu uma foto e pediu para mim assim, o que que você faz? Né? Eu tô O aqui que que você quer que eu pensando. coloque? O que que você quer que eu coloque? Né? E aí o senhor falou assim, não, só fala que você é filha. Porque Amém. assim, é, não adianta, sabe? Às vezes a gente vai acumulando muitos títulos na nossa vida, e às vezes o Senhor só quer que a gente se apegue a um título, que é o principal. Verdade. Né? Eu fiquei muito feliz, a irmã até colocou assim, ela é levita, ela adora o Senhor, né? Na última chamada que a senhora fez, né? Foi. Que você fez. Mas Eu sou é, jovem. que você fez. Mas até isso, o Senhor, assim, de uns tempos para cá, o Senhor pediu para eu remover isso. Sabe? O que você é? Você é cantora? Ai, não. Você é pregador? Não, eu só sou filha. Amém. Então, assim, a minha mãe, ela me apresentou ela que me apresentou para o Senhor. A gente passou uma infância muito difícil, né? O meu pai, na época, ele bebia, ele fumava. Então, eu passei uma infância pulando, tinha que pular a janela para ir para a igreja. Porque o meu pai, ele tinha pavor de crente, né? Então, assim, quando eu era criança, eu fui apresentada com 4 anos, eu já estava com o microfone na mão, pastora. Então, eu canto desde 4 anos, né? Amém. E eu me batizei com 11 anos de idade. E assim, nesse batismo foi a primeira vez que meu pai pôs o pé na igreja. Porque ele nunca tinha ido na igreja. E eu fiquei na cabeça dele, pai, vamos no meu batismo, vamos no meu batismo. E o batismo foi lá no nosso templo sede, lá onde a gente congrega. Amém. E aí, quando ele estava vendo a gente descendo no batismo, ele teve uma visão, porque ele viu as crianças todas, os adolescentes, todo mundo que estava se batizando com roupa branca. Então ele falou assim, nossa, pareciam anjos que estavam descendo as águas. E Amém. aí foi quando Deus começou a trabalhar na vida dele, porque assim, a gente batizava na sede, mas tomava ceia na congregação. E quando foi no culto da noite, para minha surpresa, a gente veio tomar ceia aqui no nosso bairro. Quando eu olhei para trás, meu pai estava já no final do culto com as duas mãos erguidas para o céu, Glória a aceitando Deus. Jesus. Que bênção. Então, minha mãe orou por ele durante 20 anos. Então, assim, já fica aí a primeira dica para quem está nessa live. Eu não sei quanto tempo você tem clamado alguém, né, para Deus sobre a vida de alguém, se é um filho, se é um esposo, quem é. Mas o Senhor, ele tem poder, sim, para salvar essa pessoa e trazê-la aos caminhos do Senhor. Então, assim, na pré-adolescência, pastor, eu já servi em N ministérios da igreja. Eu já cantava nas irmãs, né? Eu era aquela que entrava com a apresentação do círculo de oração, né? A minha mãe, a gente ia para o ensaio do círculo de oração e a minha mãe, ela nunca me deixava ir brincar com as crianças ao redor da igreja. Ela sempre me deixava sentada no banco. Então, assim, eu fui junto com ela. Então, assim, eu fui uma menina criada dentro do círculo de oração. Né? Então, para mim, essas questões do ministério, elas sempre foram muito assim, marcantes, muito latentes. E aí eu aprendi demais assim, a amar a casa do Senhor, estar na presença do Senhor. Para mim, isso é muito significante. E aí, o que aconteceu? Com 17 anos, eu até coloquei aqui, 17 anos foi a época que eu compus a minha primeira canção. Eu quero ouvir depois música, tá? Louvor, algum. Amém. Mas assim, eu compus o louvor e aí o que aconteceu? A vida foi passando. Às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer no nosso tempo, né? Eu até brinco que eu tenho que escrever um livro chamado Marcas, cicatrizes de profecias, alguma coisa desse tipo. Porque isso realmente mexia muito comigo, porque eu ficava naquela expectativa. Ai, quando vai acontecer? Será que realmente isso vai acontecer? E pelo fato de ser uma filha adotiva, estar num lar que tinha mais 5 meninos e nenhum eram cristãos, né? Meu pai demorou um tempo para vir para Jesus, então eu cresci com um complexo de inferioridade muito grande. Para a senhora ter uma ideia, eu não gostava nem de olhar no espelho. Não olhava no espelho, não gostava de usar sapato aberto, porque eu tinha vergonha dos meus dedos dos pés. Olha, nesse nível.
Então era um complexo muito forte, né? E assim, eu me lembro na minha adolescência, não era algo assim de uma adolescente rebelde, sabe? Que fazia alguma coisa que desagradava a Deus. Não, as memórias que eu tinha era de uma adolescente que sempre chorava. Tanto que eu lembro da minha mãe batendo na porta do quarto e ela falou assim: o que que foi, filha? Eu falei: mãe, não sei, só tô chorando. Era algo desse tipo. Mas por conta desse fato de ser adotiva, eu sempre tive uma raiz de perfeccionismo muito forte, entende? Era Uhum, um sentimento de, tipo assim, eu preciso provar que eu consigo fazer algo. uhum. Eu não posso errar, porque eu sou filha adotiva, então eu tenho que me comportar como uma filha top, sabe? E aí a Como necessidade de se fosse aceitar. assim, para ter valido a pena eles terem me adotado, sei lá, né? O pensamento. Isso, isso. E além disso, tinha uma necessidade de aceitação muito grande, né? Do tipo, eu preciso fazer isso para eu ser aceita. E aí calhou que Deus me deu o ministério de música, né? Então, isso também contribuiu assim de uma forma meio que negativa para isso. Porque eu tinha aquele sentimento assim, eu não posso errar. Eu não posso desafinar, eu não posso fazer feio. E esse sentimento foi me acompanhando por muitos anos, porque eu tinha também uma busca por aprovação, aceitação de pessoas, né? Uhum. Ah, será que tá dando certo? E assim, até coloquei uma frase aqui: não são os resultados que nos tornam merecedores do amor de Deus, É, né? Não é meritocracia, né? Não é ser aceito por conta da performance. Mas além dos sentimentos que eu lutava contra, eu via isso ao redor. Então, tudo isso acabou criando que uma raiz muito forte, né, do perfeccionismo, que eu só fui identificar isso que na vida adulta. Então, assim, na vida emocional, como eu disse, eu sou casada, né? Eu tive um relacionamento antes do meu marido, mas o Senhor me permitiu estar casada com o Leandro de Oliveira, né? Ele também serve na nossa igreja. Mas aí a gente passa o quê? Uma fase que Deus começa a moldar a gente, né? A gente, principalmente a gente que está na casa do Senhor, chega uma hora que o Espírito Santo ele vai dizer assim: bom, agora eu vou precisar cuidar de você e fazer com que você esteja do jeito que eu quero que você seja, né? E aí a gente entra num processo de poda, né? Eu me casei em 2003, mas eu lembro que era até uma batalha grande, inclusive, pastora, de ser mãe. Porque na minha cabeça eu pensava assim: nossa, eu não posso ser mãe. Porque Deus falou para mim que eu ia ser missionária. Ai, meu Deus. Aham, que Precisa. que eu ia viajar. Não, se eu arrumar um bebê agora, eu não Acabou a vou viagem. conseguir, não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir gravar minhas músicas. Era um bloqueio, né? Mas aí o Senhor, ele foi muito misericordioso, né? No ano de 2010, ou seja, 7 anos depois que eu tinha casado, né? E aí também eu já tinha formado da faculdade, e foi quando o Senhor decidiu abrir a minha madre, né? Mas aí quando foi no ano de 2016, a minha filha ainda tinha 5 anos, né? Ela já ia completar 6 anos. A gente acabou, ela começou a reclamar de muitas queixas, dor na barriga, vômito. Para resumir a história, a gente descobriu que a Letícia tinha, com 5 anos, um tumor teratoma de 6 centímetros. Meu Deus. Então, ela entrou num processo cirúrgico, teve que remover o ovário direito. E aí, depois que passou esse processo, a gente teve também uma outra situação, que na época a gente, eu e meu esposo entramos numa situação que ele entendeu que não era mais tempo de ficarmos na igreja onde estávamos servindo, e iríamos para uma outra igreja em outra denominação, é uma igreja muito grande aqui em São José, que eu falei assim: nossa, eu vou fazer o que lá? Acho que vou ficar perdida lá, né? Acho que o meu ministério ali acabou, né? Mas nem isso Deus não permitiu. Eu fui para essa outra igreja, Deus não permitiu servir lá, mas o Senhor falou para mim que eu tinha um tempo para voltar para a Assembleia, que era só um período que eu ficaria ali. Uhum. Mas para mim foi muito difícil, por quê? Porque eu era como eu disse no começo da administração, eu sempre fui muito ativa na igreja.
Então, nessa igreja que eu estava, eu era regente dos adolescentes, eu era líder dos adolescentes, eu era regente de jovens, eu era líder de missões, eu já estava, inclusive, dirigindo o culto de domingo, para a senhora ter uma ideia. Então, assim, quando falou-se não mais ficar aqui, tirou meu, tirou meu chão, tirou meu chão. Não sei o que é isso. Tirou. Acabou com, sabe? Eu falei, meu Deus, como assim? Eu tô fazendo tudo, daqui a pouco eu caio numa igreja de 18 mil membros. Que assim, eu vou fazer o que ali, sabe? Uhum. Então, assim, aí Deus começou a tratar comigo, né? Teve essa questão, e por conta disso, eu já estava bem debilitada, né? Acabei entrando numa depressão. Na época, comecei a tomar uns medicamentos fortíssimos, né? Que eu olhei na tarde, inclusive estava escrito que era para pessoa de nível suicida mesmo, um medicamento muito forte. E aí, em conjunto disso tudo, né, eu ia cantar, as notas quebravam, né, não conseguia fazer os agudos. E o médico falou assim: Ih, filha, cantar você esquece. Meu Isso Deus. não é mais para você. Jesus amado. Sim, para com isso, porque isso aí já não te pertence mais. E aí, quando foi 2017, eu tive um aborto espontâneo, né? Perdi um bebê. Então começou assim uma sequência de podas, uma atrás da outra, né? Não que eu não me enxergava assim como uma pessoa soberba, nunca vi assim. Sempre me vi assim, sempre busquei em Deus, em ser uma mulher humilde, sabe? Mas mesmo assim, eu senti que Deus ainda ele queria trabalhar em mim, Uhum. sabe? E aí aconteceu que, além de tudo isso, né, por conta dessas perdas todas, aí eu acabei ainda ficando com uma enfermidade que está em mim, mas eu sei que não é minha, que é o lúpus, que é uma enfermidade totalmente emocional, né? Não sei se você já ouviu falar. Tá. Então, tudo isso acarretou nesse processo todo. Mas aí quando foi 2018, né, o Senhor restituiu a nossa alegria, né, nos trouxe o Matias, e em 2019, para cumprimento da promessa, daquilo que ele tinha dito, o Senhor falou assim: agora chegou o tempo de findar a participação de vocês nessa outra igreja e eu quero que vocês retornem para a Assembleia. Né? E ali foi quando o Senhor começou a me reestruturar de novo, né? Voltamos ali para a sede, fomos recebidos pelo pastor André, pela pastora Nayane, que começaram a cuidar de nós, né? Mas o Senhor precisava que eu me fortalecesse, porque em 2021 eu começaria a enfrentar um outro vendaval, que foi, que foi quando meu paizinho ficou doente, né? Descobrimos que ele estava a enfermidade dele começou como algo muito pequenininho, assim, um buraquinho na perna, né? Que ele sentia muita dor. E era como se fosse um buraquinho tão pequeno. Sabe quando você bate o prego numa madeira e tira fora o prego? Uhum. Era aquilo lá. E aí aquilo começou a se espalhar na perna dele de uma forma muito rápida, né? E isso tudo por conta que meu pai ele tinha sido fumante durante 40 anos. Então, quando diz, né, a pessoa fuma, depois a conta, infelizmente, Sem chega, jeito. né? Uhum. Chega. Porque, As assim, consequências. as consequências. E aí obstruiu toda a parte arterial dele das pernas, né? Então o coração bombava. Esqueci como é a palavra. Bombardeado. Bombava. Isso, Tá. E aí o sangue descia, mas ele não conseguia retornar, né? E aí meu pai foi ficando enfermo, e aí quando foi outubro de 2022, né, foi quando o Senhor levou meu pai. E aí o que aconteceu? Nesse período de 2022 para 2023, foi um ano muito complicado para mim, porque o meu pai, eu digo que ele era a pessoa que ele falou, meu primeiro sim na vida foi ele que falou, né? Uhum. Ele que aceitou me cuidar, ele que me levava, ele que ia comigo nas congregações, né, quando ele aceitou Jesus. Isso, a gente passou cada história do tipo de você ir para a igreja e você falar assim, o irmão falava, vou te dar uma oferta. Aí chegava lá, não tinha oferta, tinha que voltar a pé, umas coisas desse tipo a gente passava.
né? Eu sempre apresentava ele como o amor da minha vida nos cultos, e aquilo enchia, assim, o coração dele de alegria, sabe? Então, quando eu perdi meu pai, foi como se fosse um desequilíbrio. Eu fiquei totalmente desequilibrada. Porque, assim, aquilo que eu queria ver nele, que eu conseguia ver nele, que era uma pessoa que tudo que eu precisava, né, de carinho, atenção, é, a forma que a gente falava, que era igual, parecia namorado, né, ligava assim, falava, desliga você primeiro, desliga o senhor primeiro, né, que era muito amor e carinho, eu não conseguia ver isso no meu esposo, nem nos meus filhos, nem ninguém mais. Porque a impressão que eu tinha é que as pessoas, elas sempre queriam alguma coisa de mim, sabe? Algo em troca. Tipo, o filho me Uhum. abraçava, mas porque ele Queria precisava alguma coisa. de alguma coisa, Uhum. sabe? Ou de um cuidado, ou de um traz um presente, ou, Sim, né? O esposo é a mesma coisa, né? Cumprir com as suas responsabilidades de esposa, sim. em todas as esferas, né? Digamos assim. E isso tudo começou, assim, me fazer muito mal. Mas aí a gente começou a orar, né? E eu falei assim, não, Senhor, eu preciso de uma solução, né? Tanto que da primeira vez que eu tive a depressão, eu falei para o Senhor, eu falei, não, Senhor, não vou tomar essa medicação. E a forma que Deus me curou foi, de fato, através da oração e palavra. Então, Uhum. eu lembro que eu acordava muito cedo, de madrugada, pegava minha Bíblia, lia, orava, de noite a mesma coisa. Eu falei, não, Senhor, não aceito, porque eu sou sua filha, eu sou a sua serva. Mas aí, quando foi essa situação do falecimento do meu pai, eu pedi para o senhor uma outra estratégia, né? E a gente já tinha conhecimento de um lugar chamado Estância Paraíso. Eu não sei se a senhora já ouviu falar, Uhum. Sim. mas é um lugar que fica em BH. Ano que vem eu vou lá. Eita, Glória! Ali é um lugar de refúgio mesmo. De Sim! reencontro. Isso! Exatamente, esse Aí você reencontro. foi. Exatamente. Daí, o que que aconteceu? A gente orou a Deus, né? Eu e meu esposo. E aí eu liguei lá, perguntei, né? Eles fazem uma entrevista para ver se você realmente, né, tá apto para entrar, porque eles têm vários programas. E eu não queria o programa básico, eu queria o programa imersivo, porque realmente eu precisava de algo mais potente para realmente me reencontrar, porque eu não sabia nem quem eu era mais. A minha identidade, ela tinha sido roubada, eu não sabia quem eu era, né? Tanto que eu ainda estava ministrando louvor na época, mas aí a gente entra até num embate, né? Porque assim, como que pessoas, assim como Naamã, cheias de lepras, estão em cima do altar ministrando para levar cura para as pessoas se elas não estão curadas? É um processo. É um processo. Então eu falei assim, não, Senhor, isso não está certo. Eu preciso desse tempo para mim, porque eu preciso me reencontrar, né? E aí consegui ligar lá, fiz o parcelamento em 10 vezes, né? Meu esposo juntou umas milhas lá, porque até isso eu falei para Jesus, Jesus, não quero ir de ônibus, porque eu tenho pavor de ar-condicionado. Então eu falei assim, eu quero ir de avião, porque eu vou rápido, né? É 1 horinha de voo, É perto. você já tá lá. E foi isso que aconteceu, né? E aí eu cheguei lá nesse lugar, né? Tem até cerimônia, né, para entregar os celulares, né? Porque você realmente fica confinado, sem contato nenhum. É. Mas isso justifica-se muito, assim. Eu lembro que eu cheguei e eu só chorava lá. Foi a única ligação, a princípio, que eu consegui fazer com meu esposo. E eu falava assim, amor, você não tem ideia da unção desse lugar, né? E muito forte. E eu até falei assim, que entende-se por que que grandes louvores da nação saíram daquele lugar. Sim. Porque é um lugar assim que você sente a presença de Deus, e a pastora Deise Cunha, né? Não sei se a senhora conhece ela, que é a responsável ali junto com a pastora Zenete Rodrigues, né? Uhum. Na Lagoinha ali em BH. E ela falava assim, olha, fiquem atentos, porque aqui tudo fala. Tudo fala. Se você está precisando de uma resposta, Deus vai te dar, né? E ali foi um processo muito de Deus para minha vida, né? De ficar realmente um tempo eu e Deus, né? Momentos que eu precisei realmente fazer o jejum do silêncio,
né, me retirar para alguns lugares e conseguir expressar para Deus tudo aquilo que eu estava sentindo, né, o atendimento realmente que tem ali dos pastores, né, psicólogos, terapeutas, né, sessões em grupo, sessões individuais, né, aquilo tudo foi muito importante para eu me reconectar comigo mesma. E é uma dúvida que eu tinha, eu falava, Senhor, aconteceu isso, 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 né, um dos fatos mais marcantes para mim, um dos, né, foi realmente o dia que eu precisei entregar o meu pai para Deus, né? Porque ali, até a pastora que estava me acompanhando, ela falou assim, Ângela, Satanás tinha um plano, e o plano de Satanás era te sepultar junto com seu pai. Meu Deus. Então, chegou um dia que realmente eu tive que fazer algo muito profético, sabe? De realmente devolver o meu pai para Deus, que era algo que eu não estava conseguindo. Né? Era como se a gente até entende a palavra quando ela diz sobre o processo da adoção, né? Que nós somos filhos, né? Por adoção. A Bíblia diz isso. E eu vivi isso na íntegra, porque eu sou uma mulher que fui adotada, né? Mas eu tive um pai tão presente, tão bom para mim, que esse meu pai meio que abafou a paternidade de Deus sobre a minha vida, entende? Sim. Então eu não estava conseguindo enxergar esse Deus Pai, porque na verdade o Deus que eu via, ele era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu cantava louvores na igreja, mas um Deus que eu não conseguia enxergar esse outro lado, que ele não estava preocupado com o meu perfeccionismo, com a minha performance, ou a forma que eu estava conduzindo as coisas. Ele só me queria como filha, né? E até falando um pouco dessa parte de posicionamento, né? O Senhor pediu para mim, agora chegou a hora, você vai me devolver o seu pai, porque eu vou me revelar a você. E assim, Deus já tinha me feito muitas revelações, mas eu não conseguia enxergar, sabe? De orações muito sinceras, né? Eu posso citar alguns exemplos aqui. Uma vez a gente vendeu um apartamento e a gente foi morar na casa da minha mãe. Só que o apartamento que eu morava era de guarda-roupa planejado. E eu cheguei aqui, aí eu coloquei minhas roupas em caixa de papelão. E aí eu comecei a orar dobrando minhas roupas. E eu falei assim, pastora, eu falei, Senhor, será que não tem alguém que pode me dar uma cômoda usada, uma estante usada, só para eu colocar minhas roupas para elas não mofarem? Pastora, de verdade, 5 minutos depois, 5, cravado no relógio, bateu uma pessoa no portão da minha mãe e falou assim, irmã Lourdes, a senhora não está querendo uma cômoda usada, não? Dá para colocar alguma coisa aí, uma roupa. Aí minha mãe chegou no quarto e falou assim, Ângela, tem uma pessoa, meu irmão tá doando uma cômoda. Eu comecei a chorar, porque eu falei assim, meu Deus, por que eu não pedi um novo? Pior, né? Ai, O Senhor ia ouvir. Mas obrigado, Senhor, por esse usado. Né? E outros exemplos. Um dia a gente estava num açougue, nunca me esqueço disso. Aquele dia que você trabalha o mês inteiro e você não tem R$ 1 no bolso, sabe? sei. Você pagou todas as contas e acabou seu dinheiro. Aí nesse dia minha cunhada falou assim pro meu marido, olha, a gente tem que ir lá fazer o açougue pra mãe. Aí fomos no carro. Meu esposo saiu com a minha cunhada, tava lá fazendo açougue, e eu dentro do carro com o vidro fechado. E tinha um rapaz que tava fazendo churrasquinho, sabe aquele churrasquinho de rua? Sim. Tava lá. Aí ele pegou e aí eu falei, eu só pensei, pastor, eu pensei assim, nossa, Senhor, como eu queria comer um churrasquinho. Mas eu não tenho dinheiro. Pastora, na hora, minha cunhada bateu no vidro assim, ela falou assim, olha o que eu comprei para você. Ô, Glória. Ela nem perguntou se eu queria. Ela falou assim, olha o que eu comprei para você. Então, assim, eu já via vivendo várias coisas que Deus ele já estava querendo se revelar como Pai. Mas eu não conseguia enxergar. Eu só conseguia enxergar o Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que mandou Jesus para me salvar. E o que o Senhor queria trazer para mim era intimidade, sabe? Uhum. Era eu estar mais perto dele, era eu deixar ele realmente remover a minha armadura de super crente, de, né, ministra e de tantos outros títulos que a gente carrega,
para que ele pudesse curar as minhas feridas lá dentro do meu coração, sabe? Sim. Aquelas que eu não conseguia falar para ninguém. Uhum. Então, assim, eu até coloquei alguns pontos aqui que eu falei, o que a gente faz realmente com os nãos, né, que a gente recebe na nossa vida, durante a nossa vida. Eu, por exemplo, já ouvi muitos, do tipo, não vai conseguir, não vai conseguir porque é negra, ela é muito feia para o marido, que é branco. Eu anotei alguns aqui, ó. Vai casar para passar fome, já ouvi isso. É muito magra, tem cabelo feio, é burra, não vai passar no teste para conseguir emprego. Nossa, a voz está muito feia, não vai alcançar a nota como antes, não vai, tem calo vocal, isso não é mais para você, né? Então, à medida que a gente vai escutando essas coisas, elas são como uma lepra que elas vão impregnando no nosso corpo, na nossa alma. Então, se a gente não deixar o Senhor limpar, porque é isso que Ele quer fazer, mas Ele precisa ouvir da nossa boca falando, Senhor, eu preciso de ajuda. Né? E o que a gente vê hoje em dia é justamente muitas pessoas se escondendo por debaixo da armadura e vão seguindo, né, fazendo o que tem que ser feito, mas não pedem ajuda. Uhum. E o Senhor, Ele está pronto para ouvir o nosso pedido de socorro. Né? Ele quer ouvir, né? Mas para isso, às vezes, vai ter que precisar remover um pouquinho a armadura para depois colocar a armadura de Efésios 6, né? Que é aquela que está falando lá, o capacete, você não pode ficar sem armadura. Uhum. Isso não pode, o cristão ele tem que ficar, mas ele precisa ser curado, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Sobre a pausa, né? Muitas pessoas não acreditam que sejam importantes. Mas a pausa é importante para você se reconectar com você mesmo. É verdade isso. Para você entender quem você de fato é, né? Igual eu falei, eu estava numa situação que eu não sabia mais nem quem eu era. De tantas lutas, de tantas aflições, né? Eu precisei tomar essa decisão de falar assim, olha, é agora. Né? Eu lembro que antes de eu fazer essa pausa, eu estava... o Senhor começou a me preparar, ele falou assim, Ângela, eu quero você agora longe dos holofotes. Você vai sair das ministrações do culto de domingo, porque eu quero você só nos cultos de oração. E foi aí que Deus me escondeu no culto da quarta, que eu fiquei lá, aprendendo com os irmãos, orando, pedindo para Deus me guiar. Aí chegou um belo dia que eu estava, na época eu estava ainda fazendo meu MBA, era um sábado, né, que eu estudava de sábado, e o Senhor falou assim, vai ser agora. Eu lembro que eu abri meu notebook, pastora, redigi uma mensaginha, e só foi copiando e colando, saindo de vários grupos. Meu Deus. Aí todo mundo disse, o que está acontecendo? Porque na época eu ainda estava ajudando, né, ao Ministério de Louvor, eu era uma das líderes de naipe, então eu estava bem envolvida naquilo que tinha que ser feito. Mas o Senhor falou assim, não, vai ser agora. E aí foi a hora da pausa. Meu Deus. Todo mundo ficou assim, o que está acontecendo? Mas eu sabia dentro de mim que se eu não fizesse aquilo, eu iria morrer espiritualmente. Né? A gente realmente precisa admitir a nossa condição, né? E falar, Senhor, vem me curar, né? Vem cuidar de mim. E eu lembro que daí fui lá para a estância, fiquei lá, mas eu ainda tinha uma dúvida dentro de mim, que eu falava assim, o que o Senhor quer de mim? Né? O que o Senhor me chamou para fazer? Porque específico, né? Específico. Peraí, que eu vou desligar lá, peraí. Tá. Vai. Tá um frio aqui, fala. Pode falar. E aí lá tem uma sala de adoração muito grande, assim, sabe? Muito bonita. Que, assim, tem um mapa mundi que ele é feito todo de notas musicais, sabe? E lá tem... Aí eu lembro que quando eu fui, eu ganhei um caderninho de uma irmã, né? Esse caderninho aqui, ó. Personalizado, né?
E foi minha irmã Natália Lancelotti que fez para mim esse caderno. Eu levei, ela me deu uma caneta, inclusive. E ela falou assim: olha, amiga, leva com você esse caderno, né? Eu queria mesmo um caderno. E ela falou assim: ah, leva esse caderno, né, para você escrever algumas coisas. Mas, irmã, se eu te falar que faltou página, você acredita? Meu Deus. Porque, assim, de tantas coisas que Deus falou ali, né? E que Deus falou ao meu respeito. E eu lembro que toda vez que eu entrava naquela sala de adoração e eu falava assim, eu via que algumas companheiras de quarto falavam assim, ah, eu vou aproveitar um pouquinho mais para descansar, né? Mas dava 6 horas assim, eu já levantava e já saía correndo para ir para a sala. Então, porque a sala ficava 24 horas, né? Com os louvores muito assim, proféticos, né? E aí eu ia para lá e eu perguntava para o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor deseja de mim, né? E eu lembro um dia, né, como eu disse que a pastora Deise sempre fala que lá tudo fala, né? Eu fui para um jardim e eu fiquei conversando com Deus, aí de repente apareceu, eu conto essa história, as pessoas riem, mas é verdade. Apareceu 2 calangos lá e eu verbalizei, eu falei assim, Senhor, é para eu continuar mesmo no ministério de louvor? É isso que o Senhor tem para mim? Pastora, se eu te contar que o calango fez assim para mim, ó. Meu Deus. Eu creio porque você tá falando, é. Sim, eles, né? E não só eles, né? Mas as outras coisas que começaram a acontecer, né? As liberações proféticas sobre a minha vida, né? Me fizeram, de fato, compreender. Deixa eu só desligar aqui que minha mãe tá me ligando. Me fizeram compreender que o Senhor queria que eu continuasse, né? E ainda eu lembro que o Senhor falou várias coisas para mim e uma das coisas que eu pedi para o Senhor foi um sinal. Eu falei, Senhor, se o Senhor realmente tem um plano para mim, para eu continuar, eu queria muito, Senhor, que o Senhor me desse uma canção. Porque já fazia algum tempo, né, por conta das lutas, que eu não conseguia escrever nada. E aí eu lembro que eu tinha uma tarde, que era uma tarde livre, né, as pessoas podiam sair para fazer, sei lá, para ir em algum jardim ou coisa do tipo, porque não teria alguma atividade fixa, né, para aquela tarde. E eu lembro que o meu quarto, nós éramos em 4 meninas, e nesse dia as meninas não estavam no quarto, eu falei assim, eu vou voltar pro meu quarto. E aí o Senhor começou a me dar uma canção e eu falava assim para Deus, Deus, eu não sei onde estou, mas tu sabes onde estou, vem me encontrar. Porque eu não sabia. Eu falei, Senhor, eu não sei onde que eu tô. A impressão que eu tenho é que eu tô perdida, né? E aí no louvor falava, só tu tens todo o poder, poder para me resgatar, me libertar. Só ele podia fazer aquilo. Glória a Deus. E aí o Senhor me deu a canção, eu escrevi a canção inteira, e aí depois mais palavras liberadas em relação ao louvor, aquilo que ele me chamou. E eu lembro que eu voltei para São José, ainda passou um tempo, ainda estava meio resistente, com algumas, sabe? E aí eu lembro que a Daiane, que é a uma das líderes do nosso louvor, né? Ela falou assim, ai, Angel, quando é que você volta? Eu falei assim, agora sim eu tô pronta para voltar. Glória a Né? Deus. Porque, assim, foi um processo muito dolorido, pastora, que, para a senhora ter uma ideia, quando eu subia no altar, era uma guerra espiritual tão grande em relação a tantas palavras negativas que eu tinha escutado sobre mim, que eu já escutava a voz do próprio inimigo falando: você não vai conseguir, para de cantar. Por que você está fazendo isso? Por que você insiste nisso? Por que você continua com isso? Até quando você vai fazer isso? Né? E lá na estância eu tive a oportunidade de ganhar ferramentas para calar esses tipos de vozes. Amém. Sabe? De poder falar assim, não, peraí, opa, aqui você não tem vez. Né? Eu sei quem Deus me chamou para ser. Né? E a partir dali foi realmente uma virada de chave na minha vida, sabe?
E às vezes eu acho muito importante, eu acho, não, eu tenho certeza que é muito importante compartilhar esse testemunho, porque assim, agora eu já tenho 40 anos, né? Mas para mim é muito difícil entender que muitas pessoas, até com mais de 40, não têm essa visão do Deus Pai. Verdade. A paternidade de Deus, ela fica obscura quando a pessoa realmente continua vivendo uma vida pensando em performance, pensando realmente eu tenho que fazer, né? Nessa época que eu saí da Assembleia, inclusive, foi uma das situações que eu entrei num conflito com meu esposo, porque na época minha filha era bem pequena, nós éramos líderes de adolescentes e eu, de fato, era uma mulher que ficava, se deixasse, eu ficava 24 horas dentro da igreja e a minha filha comia miojo, eu cuidando dos filhos dos irmãos, não reclamo disso, mas a minha filha não estava sendo cuidada. Entendi. Né? Então, é realmente o Senhor, assim, nos posicionando, sabe? Para ter também um equilíbrio, né? Naquilo que a gente precisa fazer. Então, esse, assim, eu acho que tem muita coisa que eu poderia contar, afinal de contas, é um caderno inteiro, né? Mas uma das coisas também muito marcantes foi uma vez que o pastor mandou a gente capinar um mato lá na estância, né? E era um campo muito aberto, assim, e tinha muito lixo, né? E a gente tinha que usar um rastelo para realmente limpar o perímetro que ele designou para cada um de nós. E quanto mais você limpa o perímetro, mais o Espírito Santo ia falando assim, eu tô arrancando com raiz. Né? Tudo aquilo que está aí escondido dentro de você, né? Tinha vez que a gente tinha que agachar no chão e realmente puxar com força, porque só o rastelo não era suficiente, né? E várias outras lições, né? De saber que realmente a gente é como se fosse um chofar. Deus quer tocar o chofar através da nossa vida. Mas o chofar mesmo, que é o chifre do boi, na verdade, por dentro dele tem carne, né? Ele só consegue ecoar o som porque ele é limpo. Tem que tirar, remover toda a carne dele de dentro, deixar ele no sol para secar, para que o óleo flua livremente. Né? E isso acontece com a gente. Né? Deus ele quer usar a gente para soprar algo novo na nossa geração, né? Naquilo que ele usa a gente para transmitir para as pessoas. Mas se a carne estiver dentro de nós, se a gente não abater a carne e deixar o espírito fluir, isso não vai acontecer, né? E outra coisa que o chofar ele é curvo, né? Ele é um chifre, mas ele é torcido. Às vezes a gente também, Deus vai ter que curvar a gente muitas vezes para o som sair certo. A gente vai precisar, né? É forte. A gente vai precisar entrar pelo caminho da humildade, né? Mesmo quando você fala, Senhor, por que eu tô passando esse processo? Às vezes você que está aqui nessa live, né? Eu não sei onde essa live vai chegar depois. Talvez você tenha se questionado. Você fala, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Mas é o Senhor te dizendo, eu estou alinhando você do jeito que eu quero que você seja, né? E como diz, né? Crescer dói. Crescer dói. Oh, que dói. Crescer dói, pastora. E assim, é isso que eu fui enxergando Deus, me tornando uma mulher mais madura, sabe? Uma mulher que aprendia a não, assim, ficar dodói com poucas coisas, sabe? Ou com, muitas das vezes, Deus, quando você passa por um processo desse, você também aprende a identificar as pessoas que já estão curadas e as que ainda precisam de cura. Amém. Então, às vezes, você vai lidar com situações que antes te faziam mal, aí agora você já olha do tipo assim, ele ainda vai precisar do processo da cura. Né? Imagina. E aí você vai ser o canal que vai estender a mão para essa pessoa, é claro, se ela quiser, né? Para que ela precisa querer. Precisa querer. Né? Para que realmente Deus conduza ela, né?
para o centro da vontade dele, assim como ele fez comigo, né? Então, são várias coisas que eu precisei tratar, né? Porque, assim, até meu posicionamento de mãe mesmo, porque como eu tinha essa raiz de perfeccionismo muito forte, né? Tinha muitas coisas que eu acabava meio que inconscientemente alocando sobre os meus próprios filhos, entende? Sim. Ou nos relacionamentos que eu tinha, ou no meu trabalho, né? Quantas vezes no meu trabalho eu falava assim, nossa, senhor, o que eu tô fazendo aqui mesmo? O senhor falou que eu ia ser missionária, né? Mas eu não entendia que Deus queria me usar como missionária ali, sabe? Sim. Falando do Senhor ali, vivendo uma vida com integridade, né? Uma vida como o Senhor quer para mim. E ali eu trabalho numa atividade chamada calibração, né? Eu cuido da governança de calibração de instrumentos de medição, né? E teve uma época, principalmente essa época aí que meu pai estava doente, eu treinava o sorriso, sabe? Eu ia no banheiro e eu ficava assim, ó. E porque na minha cabeça as pessoas não tinham nada a ver com o meu problema, né? E tanto que no dia que meu pai faleceu, eu lembro que eu estava no hospital, a gente estava num projeto que tinha muitas pessoas aqui de fora do país que precisavam falar comigo. Eu lembro que eu saí do hospital, tomei um banho, voltei para a empresa, cheguei lá, encontrei com um amigo meu engenheiro no corredor e eu falava assim para ele, Renato, meu pai tá morrendo com o sorriso aqui, ó. Mas é porque já estava treinado. Entendi. E eu lembro que eu entrei no laboratório, mas eu chorei, 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 né? Mas ali eu perguntava pro senhor, eu falei, senhor, o que eu tô fazendo aqui? Me ensina. E aí o senhor começou a falar comigo através daquilo que eu faço, a senhora acredita? Acredito. Aí o senhor falou assim, olha pro processo que você cuida. Aí o senhor falava assim, tá, o instrumento ele não tem que estar bom, ele não tem que estar calibrado, ele não tem que estar ajustado, ele não tem que estar dentro dos parâmetros. Então, chegou a hora que eu vou começar a ajustar você. Meu Deus. Você vai começar a ajustar, entrar nos limites, né? Começar a se cuidar, né? A gente sempre olha a visão para frente. Eu nunca trabalho com data vencida, sempre para frente, mas a ansiedade em excesso também não é algo bom. Então Deus começou a tratar ali comigo, através daquilo que eu faço. Então, assim, de várias formas, né? Deus cuidando, foi cuidando, foi se revelando, né? Eu realmente consegui, para a glória de Deus, essa oportunidade de fazer essa virada de chave, né? E assim, ainda assim, eu vejo assim, Deus que ele age comigo assim, muito na simplicidade, sabe? Eu lembro de uma situação que a gente foi cantar numa igreja, né? Eu e meu esposo, a gente só tinha na época R$ 30. Eu lembro direitinho esse dia. E o Leandro falou assim: Preta, a gente só tem R$ 30. Eu falei, beleza, Branco, coloca combustível no carro. Chegou lá no culto, a pastora me deu uma oferta, adivinha, era R$ 30. Exatamente o valor que eu tinha investido. Porque assim, Deus, ele não fica devendo nada pra gente, pastora. É verdade. Deus não deve nada pra ninguém. Nada. E assim, essa semana também foi. Sexta-feira foi algo muito especial também que aconteceu comigo. A gente estava aqui em casa e meu marido tinha comprado um sabonete verde, sabe? E eu não gostei, não curti muito o cheiro daquele sabonete. Aí o Leandro falou assim: não, Preta, mas tem um outro aqui, vamos abrir esse aqui, que era um Dove azul. Abriu o sabonete azul, beleza. Aí quando eu estava participando de um processo de mentoria, que eu estava mentoreando uma mocinha lá no serviço. Aí no dia eu fiquei de home office, e aí o meu amigo falou assim, meu amigo Wellington falou assim, olha, Angel, a mocinha deixou aqui um presente pra você, né? Quando chegou no outro dia, eu fui olhar, pastora, adivinha o que era? Sabonete. Glória a Deus. Isso é tremendo. Então, assim, eu vejo essas coisas e, assim, eu vejo como, assim, Deus se importa com a gente nos pequenos detalhes. Detalhes, é. E sabe por quê? Porque simplesmente Ele é nosso Pai. É. Ele é nosso Pai. Então, eu não sei você, meu irmão, minha irmã que está assistindo, o que você precisa? Qual que é a sua petição hoje? Né? Além do Senhor realmente curar as suas feridas, que são as mais intensas, que você nem está querendo compartilhar nem com seu cônjuge, nem com seu filho, nem com seu pastor, o Senhor está pronto para te curar. Mas muito além disso, Ele quer ser o seu pai. Ele quer ser alguém que vai sentar com você lá no sofá da sua casa,
que vai assistir um filme com você. Eu falo isso para Jesus, falo, ah, Jesus, hoje a gente deu muita risada, né? Eu converso essas coisas assim com Deus porque eu aprendi que Ele é meu amigo. Uhum. Né? Ele não é aquela figura, assim, sim, Deus é amor, é justiça também, a gente sempre aprendeu isso, e isso é uma verdade, mas a gente precisa entender esse lado pai do Senhor, que está pronto para fazer o quê? Para nos abraçar. Né? E ele vai nos abraçar quando a gente chora, ele vai abraçar a gente, vai sorrir com a gente quando a gente está feliz e a gente está rindo. Quando a gente conquista alguma coisa, ele vai ser o primeiro que vai celebrar, que vai comemorar, né? A gente aqui em casa, quando eu faço alguma celebração, igual quando eu fiz bodas de 10 anos de casamento, eu fiz um convite especial para Jesus. Deixei lá, Senhor, esse aqui é o seu. Nomeei para ele Jesus, meu convidado especial. Né? Quando a minha filha fez 15 anos esse ano, tinha um convite especial para ele, porque ele é o dono da celebração, ele é o dono da festa. Né? Então, assim, realmente convidar ele para os momentos mais importantes. Né? E assim, e para os que você está triste também. Né? E eu conto isso, conto toda essa história, porque assim, eu vejo muito Deus na minha história. Né? Como eu comecei aqui falando, as coisas que eu tenho vivido até hoje, gente, se não for o Senhor, quem vai ser? Uhum. Né? Hoje eu trabalho numa indústria, eu falo isso e nem não é mérito não. Mas o Senhor já me fez pisar, pastora, 2 vezes na Suécia, já fui nos Estados Unidos no ano passado, fiquei 1 mês lá a trabalho, e esse ano o Senhor me levou para Angola em missões. Uhum. E assim, eu vejo tudo isso como o Senhor ressignificando, né? Ressignificando a minha dor. Era algo assim que o meu pai, ele ficava muito feliz toda vez que eu falava assim, ah, pai, vou viajar a trabalho. Meu pai, nossa, era a alegria dele. Mas depois que o Senhor levou, né? Ano passado foi a primeira vez que eu fui viajar e ele não estava aqui. Então, assim, quando eu consegui o visto americano, foi algo assim que para mim foi muito surreal, foi algo muito de Deus. Seria uma live para outro testemunho, mas eu lembro que eu desci aqui o porão da minha casa e eu comecei a estender minha roupa. Logo que eu cheguei do consulado, eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu falava assim pro Senhor, eu queria tanto, Senhor, que meu pai tivesse aqui, ele ia ficar tão feliz em saber que eu tô indo para os Estados Unidos. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim, assim, você não tem ideia daquilo que seu pai orou por você. Glória a Deus. E aí passou 1 ano, exatamente 1 ano, tanto que quando fez aniversário do falecimento dele, eu estava já em viagem, né? E passado 1 ano depois também, de novo, outro outubro, né? Outubro ele faleceu, outra instância, outra viagem. Quando foi outubro desse ano, né, nós estávamos em Angola, né? E eu até falei para o missionário Mário, que é um amigo do coração, ele, a missionária Débora, uma família que eu amo demais. E eu falei, nossa, pastor Mário, se meu pai soubesse que eu estou aqui, né, como ele teria ficado feliz. Então, assim, por mais que a gente passe lutas, né, o Senhor, ele sempre tem uma forma de ressignificar a nossa dor. Verdade. Né? Ele vai ressignificando, não que você não vá sofrer mais, mas o Senhor, ele vai trazendo um refrigério, um alívio, à medida que o tempo vai passando, né? Então, eu não sei, nem sei se já acabou meu tempo, que eu acho que eu falo bastante. Tá ótimo. Tá quase Mas acabando. tá quase. Mas assim, pastora, é isso que eu senti no meu coração de compartilhar, sabe? Eu sinto que Deus, ele tem, assim, pelo que eu passei, principalmente em relação ao ministério de louvor, eu sinto que o Senhor me chama nessa missão de despertar outros ministros, né? E pessoas que realmente estão no time de frente para olharem para dentro de si mesmos. Do tipo, como eu estou vivendo no altar? Né? Será que realmente é isso mesmo? Né? E que eu possa realmente entregar as minhas dores para o Senhor de forma que Ele possa me curar, para que eu possa sim ser um canal para curar outras pessoas. Sim. Amém? Que bênção, uma bênção, né? Como Naamã, quando ele foi, né? Igual você começou falando de Naamã, quando ele foi, realmente ele aceitou os desígnios ali para cura, ele foi curado, né? Porque a Sim, cura não acontece quando como a gente quer, né? Quem dera fosse
Ah, eu quero que seja assim. Mas é como Deus quer, né? Igual eu comecei aqui a live antes de você entrar falando que os pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos, maiores que os nossos, né? Então, Deus sabe o que faz, Deus sabe como trabalhar, Ele sabe, talvez o que você passou, outra pessoa não passe da mesma forma, né? Ou passe pior, ou passe um pouco mais ameno, porque o Senhor sabe como trabalhar em cada um de nós. E também eu vejo muito que tem a ver com o chamado, sabe? Quanto mais forte, maior o chamado, também maiores são as provas e as lutas e as renúncias e o tratar de Deus, porque tem que ser um vaso realmente trabalhado, né, no espírito ali, para que o Senhor, não que os outros não sejam, né? Você entende que quanto mais eu sempre vi assim, desde quando eu me converti, que quanto maior é esse chamado que Deus tem para impactar vidas, para trazer pessoas, mais coisas ele vai. É testemunho mesmo que são gerados. Às vezes, assim, eu fico vendo, né, na Bíblia exemplos que às vezes não é nem só com você. Você falou que sim, Deus tinha que tratar você. Mas tem horas que o Senhor quer que você seja o testemunho para outro. Então, tem horas que a gente é amassado, entendeu? Jó, É você imagina, verdade. né? Eu sempre me lembro de Jó, porque então assim, por quê? Porque é para gerar testemunho também para outras pessoas, né? Para o Senhor sabe Sim, como. E a experiência que é gerada nisso para você própria, a pessoa que vive, né? Além do testemunho, aquilo que é gerado para quem vive, né? Ou seja, momentos inesquecíveis, momentos de intimidade aí com Deus que talvez em uma outra fase ou em outra circunstância você nunca teria tido. sim. Então é É, muito forte isso. e aquela história, né? Quando a gente é amassado, quando a gente é prensado, né? O que que sai da gente? Então, murmuração, né? Ou adoração, ou enfim, Sim, exatamente. isso é muito importante. Tem que extrair, né, o melhor. E só extrai realmente de como é que a gente está, né? Que tipo de pessoas somos nós lá dentro, porque não adianta, é na hora que apertam as coisas que a gente vai realmente mostrar o que está dentro de nós, né? A gente pode Sim, falar mil coisas, mas é na hora da prova, da luta, que nós vamos mostrar quem nós somos, não tem jeito. Então, assim, a é gente vê, a verdade. palavra diz isso. Se nós fôssemos agora trazer aqui uma linha do tempo da Bíblia, a gente ia ver isso, tanto para o bem como para o mal, né? Pessoas que tanto aceitaram, e é aceitar mesmo, a palavra é essa, é aceitar aquilo que Deus tem, no momento que Deus quer, porque quanto mais a gente aceita, quanto mais a gente se abre, mais rápido é o processo, né? Sim, Porque tem gente que fica resistindo Deus, resistindo o que Deus está fazendo. Não tem como, né, resistir, mas resiste. E aí vai passando prova, vai passando luta e não sai desse círculo vicioso. Por quê? Porque não aceita, não se entrega, não abre o coração, sabe? Então, para quem está assistindo, quanto mais rápido você aceitar o que Deus quer fazer na sua vida, mais rápido você vai sair desses momentos, né? Que tanto atribulam a nossa alma, né? sim, é verdade. Porque, na verdade, o deserto ele vem, né? Mas quanto mais você se habituar no processo, mais rápido você sai do deserto. É. Você vê que o povo ali, você falou de deserto, me lembrei, né? O povo de Israel, os murmuradores, eles ficaram 40 anos ali por causa da murmuração. Então, quer dizer, podia ser muito mais rápido, podia ser muito menos doloroso, podia ser incrível, mas eles murmuravam, reclamavam, não acreditavam em Deus, não confiavam. Estava sempre pouco, né? Deus fazendo e estava sempre pouco. E aí eles passaram e ainda morreram no deserto, né? Ainda tem isso. Ou seja, É nem verdade. se cumpre, muitas coisas não se cumprem, não é por culpa de Deus ou porque Deus falou e não cumpriu, é porque depende muito de nós também, né? Como você falou, tem que querer ser ajudado. Se não quiser, Sim, não adianta. Deus vai falar, vai prensar, mas a pessoa não quiser, não adianta. A gente vê também exemplos assim. Então, é muito querer. Por isso que eu falei, aceitar. É aceitar, aceita que dói menos, né? Aquela frase que a gente conhece que é mais rápido, dói menos, vai fluir. E no final sempre vai ser gerado, como eu disse, um grande testemunho que vai levar para a vida. E esse testemunho, por isso que eu gosto de fazer essas lives e ouvir os testemunhos, são esses testemunhos que impactam vidas.
Porque é o que Deus faz hoje. Porque a gente lê a Bíblia, a gente fala, nossa, mas isso aqui foi 2000 anos e lá vai atrás. Aí você vê o que Deus fez na Bíblia fazendo na nossa vida hoje. Então, quando a gente conta testemunho, como você contou aqui hoje, as pessoas podem, tipo assim, nossa, eu também estou vivendo isso, ou eu vivi isso, ou eu, sabe, quando eu estiver passando, vai lembrar de um testemunho como esse e vai se fortalecer e encontrar um norte. Não, eu preciso fazer dessa forma. A irmã, eu ouvi uma irmã tal, um irmão tal contando que ele viveu isso e passou assim. Então, assim, a gente serve como referência também para muitas pessoas. O que a gente Sim. viveu, né, leva como referência. Senão Deus não permitiria passar tanta coisa. Não é só para tratar a gente. Eu sempre acreditei dessa forma. É para tratar a gente em primeiro lugar, sim. Mas é também para tratar as pessoas que a gente vai encontrar nessa caminhada. Porque Sim. através do testemunho a gente impacta vidas, né? A gente até curar vidas através do testemunho que a gente conta, né? Que o Senhor fez. Porque o testemunho nada mais é do que a vida, o agir de Deus em nós hoje, no tempo que nós vivemos hoje. Então, é tremendo, que bênção, foi uma bênção. Amém. E vem cá, se você tivesse que acabar em 2 minutinhos, dar um conselho assim para esse pessoal que está assistindo a gente, né? Você já falou várias coisas, mas se pudesse resumir assim, em 2 minutinhos, o que você falaria para essas pessoas agora? Que eu vou pedir para você falar, se você quiser louvar também, e aí depois no final a gente vai orar. Tá, primeiro eu falo, eu louvo, o que que eu faço? Você que sabe. Tá. Então eu senti de louvar esse hino que foi escrito lá na estância. Deixa eu tirar aqui. Esse hino é em primeira mão aqui, porque o único lugar que eu cantei esse hino foi na consagração da nossa igreja. Ele não tá gravado, então vai ficar gravado na live. Vai ficar gravado na live. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, querido, se você realmente está nesse processo de não saber onde você está, quem você é, né, na sua identidade, que você realmente possa ser encontrado pelo Senhor hoje, porque Ele está aqui conosco, amém? Amém. Glória a Deus. Deus, eu não sei onde estou, mas tu sabes onde estou. Vem me encontrar. Só tu tens todo o poder, poder para me resgatar, me libertar. Meu coração rendido está. Eu quero tê-lo junto a mim. Não vale a pena viver longe de ti. Toca o meu interior com tua paz e o teu amor. O meu prazer é caminhar bem junto a ti. Então, que você possa realmente caminhar bem pertinho do Senhor. Esse é o meu conselho para você nessa noite, você que está aqui conosco. Não queira caminhar longe, sabe? Não queira caminhar longe. Talvez você se sinta como eu me sentia, numa mata em aberto, sabe? Sem direção, sem bússola, sem nada, se sentindo totalmente perdido no caminho. Mas a gente serve um Deus que Ele está disposto a resgatar nossa identidade e nos posicionar como um filho que a palavra diz que o filho que pede pão, o pai jamais vos dará uma pedra, e o filho que precisa de um peixe,
Jamais o Pai vai te dar uma cobra. Então, é esse Deus que ele quer se apresentar para você como um pai de amor. Glória a Deus. Eu queria que você orasse para encerrar. Amém. Senhor, eu te dou graças, Pai, por este momento. Eu te agradeço pela vida da pastora, Senhor, porque foi o Senhor, Senhor, que através dela me convidou para estar aqui nessa live, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida da tua filha. Continue abençoando ela, Senhor, e tudo que ela fizer, Senhor, que o Senhor continue prosperando, cuidando dela, de sua casa, de sua família. Pai, neste momento eu te apresento, Senhor, todas as pessoas que puderam entrar conosco nessa live e também as que vão ver essa live posteriormente, Senhor, as pessoas às quais vai chegar esse testemunho. Pai, que realmente elas possam saber, Senhor, que o Senhor é um bom Pai. Tu és um bom Pai, um Pai que não falha, um Pai que tem uma escutativa, que nos ouve, que nos entende, que nos compreende, que nos olha com olhar de amor e não com olhar de julgamento, Pai. Eu te peço que o Senhor possa abraçar a cada uma dessas pessoas, dessas vidas, Senhor, neste momento. E que o Senhor venha cuidar delas, Senhor, de uma forma muito especial, Senhor. Quando testemunhamos, Senhor, é como se nós estivéssemos profetizando. Faz de novo, Pai. Então eu te peço que o Senhor faça de novo, Senhor. Alcance cada coração ferido, Senhor. Cada vida machucada, Senhor. Cada guerreiro, Senhor, que tem se sentido abatido em meio à guerra, Senhor. Porque não está fácil, Senhor. A tua palavra nos diz em Efésios 6:12, Senhor, que nós estamos enfrentando uma guerra e ela é real, Senhor. É uma guerra eminente, Senhor. Mas que cada um, Senhor, que está aqui possa estar revestido de forma correta, Senhor. Mas que embaixo da sua armadura haja cura, haja, Senhor, liberdade, Senhor, para o Senhor agir na vida de cada um com cura e libertação, Senhor. Trazendo a cura para as feridas emocionais mais graves, Senhor, daquelas mais escondidas, que ninguém vê, que só o Senhor sabe, Pai. Eu libero e profetizo cura, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor. Oro, Senhor, para os guerreiros de frente, Senhor. As pessoas que sobem no teu altar, Senhor, que elas sejam revestidas, Senhor, também com a tua cura, Senhor. Cura física, cura emocional, Senhor. Eu te peço, Senhor, que através dessa oração, Senhor, o Senhor possa tocar casas, lares, casamentos, Senhor, ministérios, Pai. Que o Senhor alcance, Senhor, Senhor, ambientes profissionais, Senhor, onde tem sido alvo, Senhor, talvez de momentos de dor, Senhor, para alguns, que o Senhor possa reverter, Senhor, todo choro em alegria, Pai. É o que eu profetizo, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor entre com a tua providência, com a tua mão forte, Senhor, com o teu abraço, Senhor, e basta apenas uma palavra tua, Senhor. Uma palavra, Senhor, e todas essas pessoas, Senhor, serão curadas, assim como eu tenho sido, Pai. Assim como o Senhor tratou em mim, Senhor, eu creio que o Senhor pode também, Senhor, alcançar cada um dos meus irmãos, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, e profetizo. Amém e amém. Amém, glória a Deus, que bênção. Obrigada, viu? Foi uma bênção. Tenho certeza que falou com muitos corações e vai ficar gravada essa live, viu, gente? No Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, Amém. a gente, quem puder, compartilha aí. Se falou com você, você que estava na live, se falou com você, compartilha com outra pessoa, para que outra pessoa também possa ser edificada por a palavra que foi na mão, né? Segundo Reis 5, e o testemunho tremendo de paternidade, né? De reencontro com Deus, que foi muito forte também aqui. Deus continue te abençoando, te usando, né? É uma bênção. Você é uma bênção, a gente se conhece há pouco tempo, mas assim, eu sempre estou vendo ali, né? Louvando, lendo a EBD. Às vezes você lê lá a EBD, a leitura, né, da EBD, gente, só nela lendo, já dá, o Espírito Santo já está ali. É tão diferente. Tem pessoas que são diferenciadas, assim. Você vê Deus não só de falar, você sente. Até, às vezes, quando você está lendo lá, eu falo, Jesus amado, né? Você sente a que você está lendo, eu acho, é muito bonito.
Deus Amém. abençoe Glória a Deus. grandemente, mais e mais, viu? Foi uma honra, uma alegria ter você aqui Amém, conosco. pastora. Muito obrigada. Deus abençoe. Gente, um beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até semana que vem, mais uma live aqui. E ó, Amém. Pai, Senhor. a paz do Senhor, que vocês continuem firmes nessa rocha aí, que é o Senhor Jesus, né? Nosso Amém. Pai querido, Abba Pai. Tchau, Amém. tchau. Deus abençoe. Tchau. Paz.